Ok, vou falar em português. Não, é em inglês. Se quer fazer em português, pode. Pode? Ok. Kaline, me fala alguma coisa sobre você. Ok. Olá, sou a Kaline, tenho 31 anos. Eu moro em Diadema com os meus pais. Eu sou formada em administração e em contabilidade. Eu trabalho com finanças. Eu tenho, né, há mais de 10 anos nessa área. E é uma área onde eu preciso muito usar o inglês, né? Trabalho em multinacional, uma multinacional francesa, apesar de não falar francês, estou tentando, né? Eu estou aprendendo, estudando inglês. Não utilizo muito para falar, né? Troco muitos e-mails, preciso utilizar um sistema que é inglês ou francês, mas de vez em quando preciso, eu acabo até consigo desenvolver um pouco. E o espanhol também eu falo um pouco, mas é mais por experiência do que eu das viagens, do que eu já tive lá fora. E é isso. A seguinte, me conta, quais países vocês visitou até agora? Eu visitei os Estados Unidos, o México e o Chile. Então, a experiência que eu tive em espanhol, desenrolar um pouquinho o portunhol, foi no México e no Chile, onde eu fiz alguns amigos, principalmente no Chile, então eu acabei desenvolvendo um pouco. E nos Estados Unidos, Qual cidade ou estado você foi para os Estados Unidos? eu fui para Nova York e para Flórida. Para Flórida eu visitei Miami e Orlando. Então, Flórida, você visitou, falou português. É, um portunhol. Desenrolei um portunhol. Certo. Então me conta, qual foi a melhor coisa que aconteceu contigo lá por aí, por lá na verdade, e coisa ruim? Coisa ruim, olha, Aaron, estudei, já estudava inglês há um tempo e eu achava que eu conseguiria me desenrolar bem nos Estados Unidos, mas você percebe que você não fala tão bem, que eu não falava tão bem, que eu não entendia muito, até falar com um nativo americano. Então, Certo. em Nova York, eu tive muita dificuldade, confesso que tive muita dificuldade em Nova York, porque eles falam muito rápido, então foi um pouco difícil. Assim, não muito difícil, porque você, né, são mais coisas turísticas, né? Então foi fácil desenrolar no aeroporto, por exemplo, foi tranquilo. É, no hotel, né, em um restaurante, são coisas que a gente aprende mais no dia a dia. Então, mas aí se tinha alguma informação, algo novo que eu não estava acostumada, então isso foi um pouco mais difícil, talvez de entender quando eu precisava perguntar alguma informação na rua, por exemplo, né? Porque no hotel, aeroporto, eles estão acostumados, né, a lidar com pessoas do mundo inteiro, somente com brasileiro, tal. Então tem uma certa paciência. Agora, com uma pessoa na rua, por exemplo, se você precisa abordar e perguntar alguma coisa, tirar alguma informação, isso acabou sendo um pouco mais difícil. Deu tudo certo, graças a Deus, mas teve muitas coisas, por exemplo, que eu não conseguia entender. Então me conta, quando você foi para os Estados Unidos? Em 2019, eu vou fazer 3 anos, agora em abril. 3 anos. Faz pouco tempo você estava estudando comigo. Bem pouco mesmo, né? É, a gente começou a estudar depois que eu voltei dos Estados Unidos, Ah, um que ano bom, que você não me depois. senti mal agora, certo? Não, não, você me ajudou bastante. Se eu fosse hoje, eu estaria Perfeito, bem perfeito, melhor. perfeito. Então, a dificuldade foi conversar com os nativos lá na rua. Sim, sim, porque na época, quando eu fui para os Estados Unidos, um pouco antes, eu estudava nessas escolas de idiomas e eu não tinha muita conversação. Era muito mais gramática, né? Muita lição, gramática, e eu não tinha muita conversação. Então, se te passasse um teste, eu tivesse que escrever alguma coisa, talvez eu conseguiria, mas o falar mesmo, na época, quando eu fui, eu tive mais dificuldade naquela época. Certo, certo. E
Então é o seguinte, sempre fala mal das escolas ou das minhas aulas. Qual acha que vai ser a grande diferença Desculpa, eu não entendi. entre as escolas e minhas aulas? Qual seria a grande diferença? A diferença é porque com você eu converso mais. Então, a gente tem, né, mais. A gente conversa mais sobre o dia a dia, sobre o meu trabalho. Então, a gente tá sempre conversando, então acaba facilitando, não é aquela coisa, por exemplo, hoje vamos falar sobre isso. E aí você foca só naquela palavra, por exemplo, vamos falar sobre o Simple Past. A gente tem uma conversação antes, a gente conversa sobre tudo. Então acaba facilitando um pouco, com certeza isso acaba facilitando muito, na verdade, o diálogo, né? O entendimento, porque eu acabo vendo, escutando outras palavras, falando sobre outros assuntos, não somente sobre, né, por exemplo, uma gramática em si. Então, isso acaba facilitando bastante. Certo, certo. A seguinte, no futuro, quais países que você quer visitar ainda? Muitos! Quero ir Quais muito. são uns cinco? Cinco, vamos lá. Aqui na América do Norte eu ainda quero muito ir para o Canadá. É, o Canadá, deixa eu pensar, o Canadá, e eu quero ir para a Europa, quero conhecer França, Alemanha, Suíça, Espanha, acho que os principais, Inglaterra, né? Quero ir também ali para África do Sul, também eu tenho vontade de conhecer. Então, a África do Sul vai ser bem legal para você, porque eles falam inglês. Eu não posso te dar umas dicas em holandês, porque eles falam africano, e no É, africano deve ser derivado do holandês. ai, que legal. Sim, certo? Bacana. Pode cobrar para fora, mas tudo bem, tá? Mas fica Ótimo. tranquilo. Ou então mistura de africana, que veio das Boer. Boer significa fazendeiros, certo? Em holandês. Então, fica um pouco de holandês, mais antigo. Inglês é no africano, que é as línguas das tribos, certos? Certo? Então, se você olha no hino nacional, está em 3 idiomas. Ai, que legal. É bem legal, depois te passo, é bem interessante. Muito É bacana. porque a África do Sul, porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa. São três países os brasileiros querem visitar. Nova Zelândia, Legal. África do Sul é não um país, mas é o Disneyland. Oh my God, yeah! Disneyland você já foi, né? Sim, sim. Por que é Disneyland e com quantos anos você foi lá? 29, tinha 29 anos. Não, 29? Não, 28. Quase 29. Então faz quase 3 anos. Não, 2 anos. Uhum. É por que o Disneyland? Porque, pra mim sempre foi um sonho desde criança. Assistia muito desenhos da Disney quando era criança, então é um sonho você ver aquele castelo nos desenhos, quando termina os desenhos que você assiste. Então tem aquele castelinho e você vê que você pode ver aquilo, o Mickey e a Minnie, aquela fantasia toda dos desenhos, então você idealiza Você aquilo. acha isso para todos os brasileiros é a mesma coisa? Eu acho que não, para todos não, mas para a maioria. Certo, Para a certo. maioria. Me fala, na sua família, quantas pessoas falam inglês? Na minha família, nossa, que eu saiba, eu tenho às vezes um próximo, você fala parente próximo assim? É Ai, por ser família nuclear dentro da sua casa não, na ou minha da família casa, inteira? na minha casa ninguém. Na minha casa ninguém fala. Tô tentando de vez em quando desenrolar um pouquinho com meu sobrinho. Ele até começou a estudar, o meu sobrinho mais velho de 9 anos, ele começou a estudar um pouco, porque para criança é muito mais fácil, né? Né? Então, que ótimo, porque só tem que estudar, né? Então a cabeça tá mais fraca, consegue, né, raciocinar mais. Mas que eu tenho assim, talvez um ou dois primos. A seguinte, você fala para criança é mais fácil. Por que fazes isso?
Eu acho que é mais fácil porque, por exemplo, para um adulto, igual, por exemplo, eu tenho que trabalhar meu dia inteiro, eu tenho preocupação no meu trabalho, eu tenho, né, que pensar ali, eu tenho as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, eu tenho que pensar de pagar meus boletos, tenho minha preocupação de adulto. Uma criança, não. É igual a criança quando está aprendendo a falar, né, o seu idioma, né? Vai vendo, a mãe vai falando, vai repetindo aquilo, é isso, até ele aprender. Então, eu acho que para uma criança é um pouco mais fácil nesse sentido, porque ela não tem tanta preocupação, não tem tanta coisa para pensar, e ela está no momento de desenvolvimento, de realmente aprender as coisas. É diferente, né, de um adulto quando já tem uma vida toda aí, né, para administrar e outras coisas, né? Então, por isso que acaba sendo mais fácil para a criança. Exatamente a resposta eu estava procurando, porque pessoas acham a criança aprende mais fácil, mas não é, porque a criança em geral não sabe que é um verbo, adjetivo, substantivo. Nós sabemos em Não, geral, certo? exatamente, não sabe. Então a gente pode ter vários tipo cabides, certo? Ah, isso é um verbo, isso é um adjetivo, a gente consigo colocar tudo no lugar certo. Uhum, Porém, a criança tem o tempo inteiro, dia inteiro, para estudar. Ele coloca DC em inglês, fica aprendendo assim. Às vezes nem sabe o que significa, mas tem o tempo do mundo. sim. Então, eu concordo plenamente. Então, quando a pessoa fala, eu sou velho para aprender, totalmente eu não concordo, não. Não, isso não. Falta de tempo. Exatamente. Isso, Falta de certo. tempo e dedicação. Dedicação, certo. Isso mesmo. Perfeito. Em quanto tempo for tá comigo já? Em quanto tempo estava estudando na escola? Na escola, Aaron, eu estou com 31 anos hoje. Na escola, eu comecei assim. Eu acho, acredito que eu comecei com talvez uns 20 anos, mas assim, eu começava, fazia alguns meses, parava. Aí, muito tempo depois, alguns anos depois, eu voltava de novo, ficava alguns meses, parava. Nunca foi algo também que eu me dediquei, né? Mas antes de viajar, eu estava fazendo há um ano. Já estava fazendo na escola há um ano antes de viajar para os Estados Unidos. Justamente eu voltei porque eu tinha essa intenção de fato de ir para os Estados Unidos. Então eu falei, eu preciso estudar, voltar a estudar. Então, né, foi quando eu fiz um ano de, né, de Certo? escola de idiomas. E aí foi até a viagem. Aí depois da viagem também eu parei, né? Não fiz mais nada. E aí com você a gente tá, acho que tem um ano e meio, né? Que a gente tá. A gente tem um ano e meio que a gente tá tendo Sim, aula. fizemos uma aula e depois aumentamos. Isso, exatamente. Ok. Deixe-me perguntar uma coisa, porque você parou em várias escolas, certo? Várias, Você várias. falou que você não era muito dedicado, mas tem alguma coisa a mais porque você parou? Você não gostou? Então, eu queria muito isso, a parte mesmo de conversação. É algo que eu sentia muita falta na escola. Igual na escola, você tem um planejamento ali de 5 anos. E é É, muito gramática. E aí você tem aqueles livros, você faz aquela lição, aí são vários alunos. Às vezes o professor não consegue dar, né, sempre a mesma atenção, conversar ali sempre com você. E eu sentia falta disso, de é, ter exclusividade, na verdade, exclusividade e a conversação, que era algo que eu precisava, porque quando eu fui para os Estados Unidos eu senti muita falta disso. sendo bem honesto, quando tem uma sala de 15 alunos, eu não consigo ouvir a sua pronúncia do mesmo jeito que é agora. Eu vou ser bem honesto. Eu Exatamente. lembro uma vez, não vou falar o nome da escola, eu tive que ensinar bengalaria. Eu pensei, onde no mundo existe hoje uma bengalaria? Bengalaria? Você sabe que isso Existe isso? existe mesmo, eu tive que procurar, para falar. Nossa, eu não sabia. Para guardar sua bengala. Não sabia que existia isso. Então, para lugar chique, se você tem um teatro, Hum, você precisa pôr um bengala, pode guardar sem bengala lá. Uau. Certo? Mas se eu ensinar para crianças de 13 anos,
que eu já tive essa turma. Olha, gente, sempre tem uma bengala, pode guardar lá, certo? Uhum, Não faz muito sentido. Ok. exatamente. Algumas coisas eu acho, infelizmente, às vezes é para enrolar, para você ficar pagando, pagando, pagando. Pensa o seguinte, tem algumas escolas é 8 anos para se formar em inglês. Sim. 8 anos. 8 anos é uma faculdade, 2 faculdades. É o que ele fala isso, você pode ser mestrado do Isso, inglês, certo? exato, exatamente. Então eu acho desnecessário, ok? Uhum. Perfeito. Então é o seguinte, fizemos 15 minutos agora em português. Então, surpresa para você. Próximo 15 minutos vai ser mesmo inglês. Oh my God. Ok. Ok? Ok. Tem uma pergunta para mim? Não, mas vamos falar inglês? Ai, meu Deus. Não, é próxima aula, tá? Ah, ok, na próxima. Tá ótimo. Próxima aula, porque eu vou ter mais uma aula. Tá bom, Só uma pergunta para ti. tá bom. Qual o dia mais importante do ano? É amanhã. Amanhã is your birthday, Arrow. Thank you very much. Eu já vou entrar no meu Pix, tá bom? Ok. Ok. Tomorrow, So, tomorrow. see you Tuesday. Yes. We will have class and then we have an English interview. Ok. Bye bye. Bye bye. Thank you for today. Thank you.